Nossa questão fundamental hoje é o lançamento, mas o livro foi lançado originalmente em inglês em 1899, tornando-se um clássico da literatura esotérica na área, particularmente porque Charles Webster Leadbeater, vocês podem ver aqui uma das suas imagens, tornou-se talvez um dos maiores clarividentes do século XX, pelo menos em linguagem cientificamente demonstrável ou comprovável, no momento em que ele publicou A Química Oculta em 1908. Vejam que o livro Clarividência foi publicado antes, mas as primeiras pesquisas dele na Química Oculta foram publicadas na revista Lucifer em 1895, principalmente as do átomo de hidrogênio, que nós colocamos aqui no pós-fácil. Então, essa versão foi enriquecida com alguns argumentos a favor dele mesmo, tendo em vista que, de forma muito sumária, no capítulo 1, especificamente na página 11, ele diz que em trabalho tão pequeno não disponho de espaço, ele quer dizer, não destino essas páginas àqueles que não acreditem em que haja a clarividência, nem busco convencer os que estejam em dúvida sobre o assunto. Então, ele não argumenta, isso era muito comum nas obras do Leadbeater. Acho que fica para nós, muitas vezes, o ônus da argumentação. Ele não tenta convencer ninguém de nada, ele descreve o que ele vê e pronto. Mas eu acho que é pertinente mostrar que num livro como esse, A Química Oculta, se vocês contam essas 6 bolinhas, que são 3 quarks ups e 3 quarks down, e essas menores são os coraçõezinhos, que corresponde ao que nós colocamos como átomo físico ou térreo. Na verdade, ele assim o define, e nós colocamos a página 163. Ele vê no átomo de hidrogênio 18 dessas subpartículas que a ciência ainda não descobriu. A ciência já descobriu os quarks, só em 1963. Isso que o Phillips determina como, tenta renomear como subquarks, a ciência ainda está por descobrir. Então, nós não sabemos até que ponto ele está certo ou errado, mas até agora ele acertou todas, ele preencheu lacunas da tabela periódica de então, que não tinha o deutério e o trítio, que só foram descobertos por Rutherford, o trítio em 1934, e antes, em 1932, o deutério, são isótopos do hidrogênio que tornaram possível a bomba atômica. O trítio é radioativo, né? Muito estável, mas em suma, ele foi capaz de denominá-los adiarium e occultum, como vocês estão vendo ali ainda no número 1, antes do conceito de isotopia ser conhecido. E também o metaneon e o neon no número 10, número atômico 10, que Ashton só encontrou no discurso de Birmingham em 1916, foi lá por 1913 que ele encontra, apesar de que J.J. Thomson isola as 2 curvas do neon em 1911. Mas a Química Oculta está publicada em 1908 e os primeiros artigos no Lucifer em 1895. Agora, se vocês considerem que os quarks só foram descobertos em 1963, aí o número de anos é muito maior, são décadas, em que ele antecipa descobertas científicas. Por isso eu coloquei na 4ª capa, foi um dos maiores clarividentes do século XX,
particularmente pelas evidências apresentadas dentro de uma linguagem científica, através da publicação do seu livro Química Oculta, em 1908, em coautoria com a doutora Beza, conforme está resumido no pós-fácil dessa edição. Então, isso é um acréscimo nosso, porque a publicação da Química Oculta, dizem alguns por ser muito técnica, ainda não foi feita em português, eu ainda vou investir nisso, mas faltou tempo. Né? E o artigo do Jeff Hughes na revista Physics World, de setembro de 2003, quer dizer, foi há 10 anos atrás, é talvez a maior evidência em uma revista científica em homenagem à antecedência de Beza e Leadbeater na publicação da Química Oculta em relação à descoberta do método neon e dos isótopos do hidrogênio e outros. O meu professor de Química sempre dizia que se vocês tiverem dúvida para dar nomes a algum garoto que tenha nascido na família, quiseram dar um nome nobre, chamem de neônio, argônio, criptônio, xenônio. A coluna dos gases nobres dá nomes nobilíssimos. Mas pior ficam metaneônio, metacriptônio, metaxenônio, né? E o Leadbeater descobriu todo esse pessoal. Então, o prefixo meta foi uma criação dele e da doutora Beza, que o Ashton adotou em 1913, mencionou no discurso de Birmingham de 16 e depois negou em 1922, como vocês podem ver no artigo da senhora Radha Bonilla, nossa atual presidente mundial. Ela explora essa contradição no apêndice Crédito à Clarividência. Eu faço esse pequeno preâmbulo com a conclusão dela mesma, ao dizer, como podemos ver, até mesmo a história da ciência é reformulada de tempos em tempos, em razão de contextos ou conveniências. O crédito pelo ressurgimento do conhecimento teosófico na história dos isótopos deve-se ao físico britânico Stephen Phillips, porque ele reencontrou na linguagem moderna os termos propostos, ele renomeou o átomo físico térreo como subquark, enfim, é um físico contemporâneo que investiu na pesquisa do Leadbeater e da Beza. Seria interessante ver em 2005 as reações surgirão após a Routledge publicar o livro do Jeff Hughes, que deve ser sobre a história dos isótopos. Estamos esperando o livro até hoje, acho que vamos ter que fazer um convite para o Jeff Hughes dar uma palestra aqui. Quem sabe seja o caminho mais fácil trazer ele lá da Inglaterra. Mas estou querendo dizer que o assunto, mesmo que o livro original seja de 1899, é atualíssimo e está publicado em revistas científicas contemporâneas. Essa é a intenção do pós-fácil que nós aqui publicamos. E também porque o senhor Leadbeater é daqueles que não se defende, não argumenta. Então, nós fizemos isso um pouco por ele. Vocês estão vendo aqui o peso atômico medido pela micropsi, pela visão clarividente, e na outra coluna o peso atômico científico da época, calculado pelo mol. Ele via as bolinhas, viu 16 átomos físicos ultérrimos para o hidrogênio, que correspondia ao peso 1, e o resto ele fez por regra de 3. Contava as bolinhas. Olha a paciência dele para contar 4.267 bolinhas, no caso do urânio, para chegar ao peso atômico 237,06, enquanto que a ciência admitia o peso 236. Em muitos desses, como é o caso do actínio, do protoactínio, do frâncio, enfim, nós enumeramos no artigo todos os elementos que ele antecipou a descoberta da ciência e deu o peso atômico. E a ciência ainda não tinha descoberto aqueles elementos e, portanto, não existiam na tabela periódica. O que eu acho importante, porém, é que
cada átomo físico térreo é um portal dimensional para a quarta dimensão, para o plano astral. O que eu quero dizer é que a visão de um ser desses que consegue perscrutar o átomo também é capaz de ir além dele e entrar na quarta dimensão, que é o plano astral, o mundo dos mortos. E daí todas as consequências do que nós chamamos de clarividência, literalmente visão clara, mas quer dizer uma visão multidimensional. E ele no capítulo 1 descreve que assim como existem vibrações que nós normalmente não vemos e que a ciência conhece, como infravermelho e ultravioleta, eu vou dar um exemplo meu, não para aterrorizar vocês, é claro, mas suponhamos que apagássemos todas as luzes e largássemos aqui dentro uma cascavel. Ia ser pior que brincar de cabra cega. Porque a cascavel vê a gente pelo infravermelho e nós não a vemos. Olha, eu sou bonzinho, se fosse uma coral ela não ia fazer barulho nenhum. A cascavel de vez em quando ainda mexe o chocalho, ela está lá e corre todo mundo para cá, corre todo mundo. Ainda dava uma chance. Então uma simples serpente enxerga mais que a gente. A abelha enxerga o ultravioleta. Então ela vai ver coisas que nós não vemos. E se nós formos entrar na audição, que aqui em português do Portugal ele chama de clareaudição, mas porque a tradução é do Fernando Pessoa, né? Mas eu recomendaria que vocês lembrassem que usa-se mais como clareaudiência aqui no Brasil. Seja como for, nós não ouvimos em geral abaixo de 20 Hz, nem acima de 20 mil. Os cachorros vão a 30 mil e os morcegos vão a 60 mil. Então, nossos sentidos são muito limitados. Isso os cientistas também sabem.